Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. E nós queremos hoje dar continuidade a esta série de mensagens que estamos falando acerca dos falsos profetas. Barulho bom, né? De Bíblia sendo aberta. E abre junto comigo no texto básico que estamos tendo, que é Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e 9. Jeremias 29, 8 e 9, que nos diz o seguinte. O 8 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor, queremos te pedir, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, ó Pai, de ser um pregoeiro da Tua palavra, um mensageiro. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas transgressões e nos torne digno, Pai, de ser um mensageiro da Tua sacrossanta palavra. Amém. Sabe, amados, nós temos vivenciado, nesta caminhada que nós temos de alguns anos, e isso não é caso de se gabar, muito pelo contrário, é caso de vigilância e de maturidade espiritual. Por quê? Porque andando em nossas andanças por aí, nós temos visto muita coisa, sabe, que nada tem a ver. E a Bíblia diz que a gente, sabe, precisa vigiar. Mas concernente a tudo isso, nós precisamos entender que existem muitos, mas muito falsos profetas. E talvez você, no seu olhar tão, digamos, pequeno, com a sua pequenez, mentalidade, e também a minha, é bem verdade, a gente acha que só tem, sabe, longe, fulano de tal, pastor não sei das quantas, é um falso profeta. Mas precisamos tão somente fazer entender, à luz da Sagrada Escritura, que Deus, Ele quer nos ensinar acerca de muita coisa que tem ocorrido. Por quê? Porque a Bíblia é a maior profecia dos dias atuais. E se não houver Bíblia, se houver muita coisa, sabe, que a gente, acima de tudo, tem visto, porque a Bíblia vai dizer aqui, em 2 Coríntios 11, 13, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O apóstolo Paulo falando acerca disso, lá na primeira epístola de João, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Esse texto, sabe, traz a conotação de uma realidade aos dias atuais. Porque às vezes a gente vai para a igreja querendo ouvir Deus falar e de repente sai da igreja doente, desanimado, cabisbaixo, porque alguém se intitula que é profeta, mas na verdade é capa. E às vezes não fala o que Deus está mandando. Isso ocorria muito lá, sabe, na época dos profetas maiores, quando muitos diziam: Deus está falando. E Deus dizia: eu não falei, eu não mandei você falar. Porque quem é profeta de Deus, Deus se responsabiliza em cumprir. É bem verdade de que muitas vezes, às vezes a gente, quando é Deus, entenda isso, quando Deus nos outorga ou nos permite falar alguma coisa que venha dele, a saber, profecia, às vezes a gente morre,
mas a gente não vê a profecia sendo cumprida, mas quando é Deus, se cumpre. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, muito cuidado com profetadas, ou às vezes alguém querendo saber, porque às vezes alguém diz que é profeta, mas só segundo as intenções. E nós precisamos entender e compreender, à luz da Sagrada Escritura, de que os profetas dos tempos antigos, quando a gente olha ali para Eliseu ficou na dependência de Deus, quando ali estava passando pela cidade, e a mulher e o seu esposo disse: olha, eu vejo que este é um santo homem de Deus. Perceba que Eliseu não precisou colocar no WhatsApp, no Facebook, que as agendas estavam abertas, que ele era um profeta, não. Porque o caráter é quem vai demonstrar quem é homem de Deus e quem não é. Quem é mulher de Deus e quem não é. Perceba e observe que eu não estou aqui citando o nome de ninguém, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender que eu estou aqui para ensinar e não para julgar, não para apedrejar. Cada um vai dar conta do seu ministério, cada um vai dar conta daquilo que Deus confiou. Amém? Certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse: por que o senhor não fala desse assunto? Porque fulano está falando. Eu disse: eu não sou fulano, não é que eu sou ignorante ou nada. É porque às vezes a gente fala por modismo. Só porque todo mundo está falando, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar aquilo que Deus determina. E nós temos que ser mais Micaías e menos Balaão. Entendeu? O problema é que nas igrejas de hoje em dia tem muito Balaão que está se vendendo e poucos Micaías que não tem medo de falar a verdade. É porque as pregações de hoje em dia tem que massagear o ego do homem, entendeu? As pregações, as profecias tem que ser para agradar o homem. Ah, mas se a profecia é dura, eu não vou falar. Então o que dizer de Isaías, que quando Deus o inquieta para ir na casa do rei Ezequias, e ele bota o dedo na cara dele e diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Hoje, muitos só querem levar casa, chave, carro, mas poucos levam conserto. Oh glória! Sabe o que é que eu acho interessante, meus amados? É que o Evangelho não passou por mudanças. A porta, sim, a porta estreita, não houve reforma. Não, a porta continua estreita. E a larga é que estão querendo enlarguecer ainda mais. Mas por falta de vigilância, por falta de oração e por falta de um dom do Espírito que pouco já não busca mais, chamado discernimento, muitos têm se embaraçado. É verdade. Muitos têm se embaraçado, mas oxalá que Deus hoje abra o teu entendimento, sim, para que você entenda que as palavras do Senhor, as palavras dele, não a palavra do pastor Adriano, não sou eu, é Deus. Então, Romanos 16, 18, olha só o que diz: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Eita, é muito forte, viu? É claro que nós não vamos aqui generalizar, mas nós precisamos vigiar e saber quando é Deus e quando não é, entendeu? Quando é Deus, ele se responsabiliza. Quando é Deus, ele promete e cumpre. Quando é Deus, ele fala e cumpre, entendeu? Então, meus amados, vamos ter mais cuidado naquilo que ouvimos. E quando muitas vezes alguém diz que é Deus e não é.
Porque às vezes alguém tem por costume, sabe, de colocar toda a sua história, a sua vida na rede social. Tudo que ela passa, quando ela respira ou deixa de respirar. E às vezes alguém está o dia todo te observando e quando vai para a igreja, alguém está dizendo que é Deus e não é. Mas quando é Deus, Ele fala no íntimo e no profundo. Quando é Deus, conforme cita Amós, capítulo 3, versículo 7, se não me engano, que Deus, antes de falar alguma coisa, Ele revela aos pequenos. Entendeu? Então não se deixe embaraçar-se pelas coisas da vida, mas vigie, vigilância, porque Deus, Ele não quer que você se perca. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial, uma vez mais, para todos os irmãos e os ADMs do grupo Quarto de Guerra, amém? Que ali passa as ministrações para fora do país, para muitos lugares, amém? Que Deus abençoe cada um do grupo Quarto de Guerra, do grupo Cafezinho com Jesus, do grupo Servos do Altíssimo. E hoje eu quero também estar mandando, hoje e ontem também foi aniversário de uma ovelhinha nossa, a jovem Stephanie, que ontem completou mais uma primavera e hoje é o aniversário da nossa ovelha e anciã, irmã Tina, amém? A Canaã está em festa por essas duas vidas que completaram mais uma primavera. Pastor, qual o seu ministério? Deixa eu te responder. Igreja Missionária Canaã Celestial, situada aqui em Recife, Pernambuco. Se você quiser nos visitar, entre em contato conosco que a gente passa toda a localização. Temos cultos nas terças, culto de ensinamento, nas quintas, círculo de oração e nos domingos, culto da família, tá bom? Nós, com a ajuda de Deus, estamos lá à frente da obra, tendo a direção dele e buscando sempre ter visão dele para cuidar do povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, tá bom? Um abraço. Se você deseja abençoar esta obra ou ser um mantenedor desta obra, ajudando, amém, a custear uma internet ou alguma coisa, ou até também ajudar o nosso ministério, Igreja Missionária Canaã Celestial, fique à vontade. Nossa chave Pix 819-8686-5026. 819-8686-5026, opção celular, tá bom? Meu nome é Carlos Adriano Pereira da Silva. Um cheiro no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se o grandão da Galileia assim nos permitir. Oh, glória!